Sintam-se bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebrando o Tabu, dando voz literalmente a quem não tem voz. E no episódio de hoje temos a honra de trazer ao nosso estúdio, mas antes de mais nada, a suspense, eu quero agradecer a todos vocês que foram lá no nosso canal no YouTube, nos prestigiaram. Meu muito obrigado, também nos seguiram e nos seguem também nas redes sociais. É muito importante a contribuição de todos vocês para que nós possamos sempre estar levando o melhor conteúdo para todos. Muito obrigado. E hoje nós temos a honra agora de ter esse grande privilégio de trazer para o nosso podcast, episódio 11º, a nossa grande amiga Beatriz Almeida, muito iluminada, uma boa companhia, e me faltam adjetivos para poder proferir sobre a sua pessoa. Muito obrigado pelo convite. Gratidão, por estar aqui, no início desse projeto, 11º, está começando um projeto que eu tenho certeza que vai ser tanto sucesso, meu amigo, porque como você falou, quando existe amor, quando existe empenho e muita luz, muita energia positiva, tudo sempre dá certo. Então eu posso ter certeza que para mim está sendo um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Olá a todos que estão aí nos assistindo, como ele falou, valorize bem muito, que vem muita coisa boa por aí. Muito importante, Beatriz, trouxemos algumas outras pessoas, algumas personalidades muito importantes, e não é à toa que você está aqui, faz por onde respirarmos o verdadeiro empreendedorismo. Você é uma figura que vem empoderando o empreendedorismo aqui na nossa cidade, no nosso estado, enfim. Fala um pouco da sua trajetória, como tudo começou. Eu sei que você é jornalista, enfim, trocentas profissões descarregadas sobre a sua pessoa. Então conta um pouco de tudo da sua vida, como tudo começou, como iniciou essa aptidão de comunicação, como foi esse pontapé inicial? Na verdade, a minha mãe, ela sempre teve um ponto comercial, ela sempre teve um comércio. Eu sou filha de mãe solteira, então sempre trabalhei com a minha mãe no comércio desde muito nova. Então sempre me dei com negociações, com empresas, Eu chegava a olhar lá as fubas, a Coringa lá, e dizia, meu Deus, quando eu era criança, um dia eu vou trabalhar para uma empresa grande assim, Até a marca Coringa, ela plotava, no caso, ela pintava todo o supermercado da minha mãe com o nome Coringa, um exemplo. Então eu sempre fui muito conectada com as empresas. E assim, referente à comunicação, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, muito calada, nunca tive assim irmãos, então sempre fui muito na minha, muito tímida, mas sempre assistia programas de televisão, desde quando eu era criança, porque eu ficava no mercadinho durante o dia todo. Minha mãe sempre, assim, ela é um pouco mais velha, um exemplo, eu falo mais velha, assim, uma idade mais avançada, Claro. E aí eu sempre tive que auxiliar bastante ela. E por estar todos os dias lá no mercadinho, eu ficava assistindo televisão e me apaixonei pela comunicação, Hoje, uma das pessoas que eu admiro muito é a Ana Hickman, que ela se comunica muito bem, então sempre gostei de programa estilo família, que fale de culinária, que dê dicas, e trouxe isso para o meu perfil hoje de vida pessoal, Eu sou uma pessoa que não falo só de moda, só de maquiagem, só de comida, eu falo de um pouquinho, na verdade, de tudo, porque nós somos feitos um pouquinho de tudo, Claro, Mas claro. Priorizo sempre nas minhas redes sociais falar primeiramente de Deus, depois eu amo falar de empreendedorismo, desenvolvimento digital, enfim, então assim, me apaixonei pela comunicação realmente assistindo grandes comunicadores como o Jô, que faleceu, Claro. E desde criança sempre estive lá, mas iniciei com o meu primeiro programa quando eu estava ainda dentro da Igreja Batista Sinai, na verdade era Batista eu chamar na época, e lá tinha um programa de rádio, e durante um bom tempo fui apresentadora aos 16 anos de idade, nesse programa, só que eu não empreendi, um exemplo, não era nada monetizado, Claro, Então certo. sempre fiz por amor, sempre me apaixonei por pessoas, sempre eu amo personalidade de pessoas, amo estudar comportamentos, venda influencia também, Meu primeiro curso de vendas eu fiz quando eu tinha 15 anos lá no Sebrae, que era como vender mais e melhor, e de lá para cá fiz inúmeros cursos, Com 18 anos de idade entrei na minha primeira faculdade de Direito, me formei com um pouco tempo a mais, porque tive que dar uma pausa nela por questões financeiras, Cheguei a trabalhar na área jurídica, mas foi através da televisão, E principalmente de um dos meus grandes parceiros até hoje, que é o Grupo Coringa, que eu consegui, trabalhando nessa área digital, me formar em Direito, Então tem uma conexão muito grande aí. Por quê?
Porque foi justo na época que eu estava precisando finalizar minha faculdade de Direito que a comunicação voltou para a minha vida através da oportunidade que eu tive de fazer um teste para o programa Agitação, que era transmitido na época na Paz do Sara aqui na Record. Passei nesse teste e continuei concluindo Direito e trabalhando na televisão. Então, assim, na TV, eu peguei todas as minhas experiências da área de empreendedorismo e coloquei ali na hora de falar uma propaganda, porque você é repórter, claro, mas você tem que fazer comercial. Foi ali que eu comecei também a criar estratégias na hora de eu falar daquele produto, né, para que ficasse de forma bem realmente, que valorizasse o produto ainda mais. E foi quando eu me apaixonei por essa questão de empreender no digital. O Instagram começou a lançar vídeos e eu tive a ideia de fazer os vídeos que eu fazia para a televisão, para as redes sociais das empresas, né? Hoje eu tenho grandes parceiros, trabalho com isso até hoje e também com estratégia digital. Então eu digo uma coisa, o empreendedorismo ele está dentro de mim desde eu criança, porque né, eu já carreguei essa história e até hoje eu sou apaixonada e ajudo muitos empreendedores sempre que eu posso. Sabe as palavras e parabéns pelo dinamismo, pela forma de abordagem, pela visibilidade que você tem de empreender, porque muitas pessoas hoje em dia elas têm um celular e não faz daquilo uma forma de empreender, ou não fazem daquilo uma forma de ganhar o seu sustento, ou ganhar uma verba extra, alguma coisa do tipo. Porque muitas pessoas hoje, elas acham que empreender, Beatriz, não sei se você concorda, é você ter algo físico e daquilo você tá vendo o negócio acontecer. Mas hoje existem inúmeras formas de empreender e você empreende de forma digital. Então, para os nossos telespectadores, que muitas das vezes eles passam 2, 3, 4, 5, 10 horas, existe uma formatação muito importante, relevante de empreender digitalmente, não é isso? Com certeza, eu acho assim que o mundo ele sempre foi muito físico. Você teria que ir até o ponto comercial para comprar, você teria que pegar aquela revista da Avon, esperar a mulher chegar na sua casa com a revista para você poder fazer o seu pedido. Mas hoje as pessoas estão muito digitais, né? Chegou um ponto que para mim ir na casa da Joana eu tenho que olhar o Instagram dela ver se ela está em casa. Exato. Então, para mim comprar um carro, eu vou pesquisar tudo sobre o carro na rede social. Então, por mais que você prepare vendedores na sua loja, por mais que você tenha uma boa estrutura, você tem que saber que o seu cliente, que muitas vezes vem do digital, ele às vezes ele não vai estar na sua loja para ouvir aquela boa eloquência do seu vendedor. Você tem que conquistá-lo no mundo digital, né? Hoje em dia as pessoas, a maioria andam com o telefone na mão o tempo todo, né? Por isso que a importância do comunicador profissional para as empresas, que existe você fazer a publicidade, né? E existe você também ter o comunicador da sua empresa. É onde a empresa vai estar entrando em uma conexão maior com o público através da internet, porque a empresa que não tem como se comunicar com o público, como é que ela vai se conectar com ele? Então, você está super certo. A importância de estar no digital hoje é 100%. Porque o mundo está digital. Você, além de ter se formado em Direito, também em jornalismo, mas percebe-se que a tua energia é contagiante. Você também tem muito time de, né, como você disse, aprendeu lá com a sua mãe ainda, oriundamente falando, lá da sua essência, da sua mãe ainda você mais jovem, você lá no mercado e trabalhando. Então você desenvolveu, de certa forma, uma praticidade, uma velocidade muito, muito grande de negociação. Você, além da tua dinâmica hoje, da sua expertise profissionalmente, você também ajuda as pessoas no tocante à venda, marketing digital. O que mais você explora nesse mercado nosso? Eu digo a você que isso acontece diariamente comigo, sabe? Eu chego em um local assim, geralmente eu gosto muito de valorizar os pequenos empreendedores, né? Então eu chego em um local que a pessoa está vendendo cestas e eu digo, você vende essas cestas? Você vende como? Eu vendo, divulgando no WhatsApp. Então ali é da minha natureza explicar de uma forma rápida, porque para você fazer uma mentoria, para você fazer um acompanhamento estratégico, você precisa de muitas coisas, mas eu sinto necessidade de explicar àquela pessoa qual a forma mais prática dela conseguir alavancar o negócio dela. Se eu demorar 10 minutos naquele local, eu aproveito aqueles 10 minutos da melhor forma possível. Não importa se eu esteja preocupada com outra coisa, eu tenho uma missão comigo que é ajudar as pessoas sempre que eu posso, e principalmente sempre que Deus toca no meu coração para aquilo, sabe? Então onde eu chego, meu amigo, é em João Pessoa, na Paraíba, é em Fortaleza, onde eu chego, que eu posso dar aquela dica para aquela pessoa que muitas vezes não tem aquele acesso de informação que eu tenho, não sabe como o Instagram hoje ele beneficia os
os pequenos empreendedores, os grandes também. Então, assim, hoje o que precisa é realmente as pessoas terem um pouco de tempo para aprender a informação da maneira correta, porque muitos empresários não têm tempo de aprender. Então eles estão com dinheiro para investir, eles estão com a empresa pronta para investir, mas eles não sabem como investir, né? Então, e principalmente o pequeno, ele não tem acesso à informação, ele trabalha, chega em casa, vai encontrar com a família, com os filhos, então se vê uma pessoa ali para ajudar eles é maravilhoso. Então realmente hoje eu vivo muito para ajudar as pessoas nesse sentido. E o que eu faço para poder saber dessas informações? Confesso a você que hoje eu assisto eu assisto muito documentário, muito curso. Sempre buscando. Muita sempre mentoria. buscando. Se você disser, Bia, quantos filmes você assistiu esse ano? 2, porque os amigos me chamaram para ir pro cinema. Certo. Mas nada de série. Não tô recriminando quem faz, jamais. Pelo contrário, eu amo, é maravilhoso. Claro. Mas focada realmente em aprofundar mais esses assuntos, né? Porque a venda ela não é só o que você está divulgando na propaganda. A venda não é só o que você está vendendo nem o seu ponto comercial. A venda ela é um conjunto de estratégias que envolve o convencimento da mente humana. Então nada melhor do que você trabalhar mentes para você saber como você vai abordar melhor cada tipo de pessoa. Então é mais ou menos isso aí. Perfeitamente. Em torno disso. Perfeito. E o bonito, Beatriz, e para todos vocês que estão nos assistindo, é o prazer em ajudar o próximo. Porque todos vocês que estão nos prestigiando nesse momento conhecem a Beatriz, figura pública, muito conhecida, muito requisitada e muito bem quista na nossa sociedade. Mas por que você é assim? Porque você tem a sua essência, você carrega consigo a vontade de ajudar as pessoas, você sempre está ao lado do próximo, ao lado do pequeno, ao lado do grande, do médio, enfim, você não faz acepção de pessoas. Então você busca conhecimento para poder passar de uma forma gratuita, de uma forma digna para as pessoas. É muito bonito isso, louvável, essa tua formatação, esse teu dinamismo de lidar com seres humanos. E muitas pessoas hoje em dia, Beatriz, elas que se limitam, primeiro, por não terem acesso não terem conhecimento de fato a fonte da informação, e muitas das vezes elas se retraem, se sentem retraídas, porque uma pessoa do tamanho gabarito que você tem hoje, ajudar uma pessoa, ela sempre ter acanhada. Eu creio que você tem essa dificuldade talvez de passar o teu conhecimento para uma pessoa pequena, porque ali não está preparado de uma pessoa tão importante, digamos assim, para poder ajudar o pequeno. E muitas vezes isso, nós vivemos em um mundo tão egoísta, tão hipócrita, e nós contamos a dedo pessoas que fazem isso. Então parabéns por isso. E as pessoas que hoje pretendem empreender assim, começando de forma digital, com um minúsculo celular, não tão bom, qual é a dica que você passa para essas pessoas? Então, assim, como você comentou, né, que realmente as pessoas devem se surpreender quando a gente chega para dar uma dica, para abordar, nossa, essa moça está vindo dar a dica do meu negócio, do nada, tá entendendo? Realmente eles ficam tão surpresos que falam assim, às vezes no final, parece que é uma coisa de Deus que eu estava precisando muito, exatamente, sabe? E ali eu fico realmente acreditando, porque o mundo é essa questão de conexão de energia mesmo. Você sente de falar com uma pessoa e a outra pessoa sente, dá tudo certo, né? Como aconteceu com a nossa entrevista, isso, né? perfeitamente. As pessoas que têm um telefone na mão e que têm já a sua empresa em casa e quer desenvolver ali no mundo digital, o que eu falo é esteja presente. Né? Um exemplo, eu estou presente, e aí onde você está? Eu estou no mundo digital, né? Só bastou eu querer falar, ter o assunto para falar e ter a câmera aqui para poder estar passando tudo para vocês. Então, se você tem um produto em casa, você tem a mercadoria, você tem o seu telefone, você tem a internet, o que você precisa é só fazer esse processo acontecer. E a única pessoa que você precisa para que isso aconteça é primeiramente Deus, porque sem Deus você não é capaz de fazer nada, né? E você, né? Tem muitas pessoas que ficam impedidos de fazer as coisas na vida porque pensam nos outros. Só que no futuro os outros são os outros e você vai estar onde com o seu sonho?
né? O seu sonho é seu. Então, assim, quem é que tem que fazer alguma coisa por você? Você. Se você fizer, as pessoas vão dizer, olha, blogueirinho, blogueirinha, tá querendo montar a loja dela, a loja dele é o blogueirinho, exemplo. Mas se você continuar fazendo e der certo, eles vão dizer, cara, eu sabia que você iria conseguir, então somente faça. Use o seu telefone na Perfeitamente. Dica da Beatriz Almeida. É muito importante isso, salientarmos a importância de um empreendedor. Episódios passados, nós cogitamos aqui de trazer inúmeras pessoas e muitas vezes as pessoas elas têm um receio de falar em público, muitas vezes elas não têm a aptidão de estarem em frente a umas câmeras. Então, como você está informando, é muito importante as pessoas elas darem o pontapé confiando em si mesmo. Porque muitas pessoas elas têm o poder, elas têm uma formatação tão brilhante, tão importante, mas muitas vezes elas se escondem atrás de alguma coisa, Beatriz. Ficam com vergonha, não têm um incentivo e sabemos que hoje o mundo do empreendedorismo é muito difícil. É mais fácil hoje você chorar empreendendo do que você sorrir. São inúmeras situações, inúmeros momentos difíceis. Porque hoje, quando se trata de um assunto de empreender, existe hoje uma flexibilização hoje no empoderamento feminino, no empreendedorismo, porque tem muitas mulheres hoje empreendendo. Mas anteriormente eu tenho certeza que existia aquele preconceito, não pode não, e não sei o que e tal, mas nem por isso você deixou de acreditar. Eu acho que para todos vocês empreendedores, antes de mais nada, você precisa confiar primeiramente em Deus e em você. É muito importante isso, porque assim, a Beatriz, nós nos bastidores nos conversando, a Beatriz anda em São Paulo, anda em Fortaleza, anda na Paraíba, em vários lugares a trabalho. Então sempre mostrando assim o empoderamento, a forma de empreender de uma forma diferenciada, sempre buscando os teus objetivos, buscando o teu espaço no mercado. Então muitas pessoas se limitam na mesmice, não vou conseguir, não vai conseguir. Então para vocês empreendedores, empreendedoras, antes de mais nada, confiar primeiramente em Deus e confiar no seu projeto, dar o pontapé inicial, sair da zona de conforto, né, e ir para frente, porque é para frente que se anda, não é verdade, Beatriz? Quando você se dedicou ao empreendedorismo, quando você viu que estava no teu sangue, que você ia ser uma baita de uma empreendedora, como você se tornou, a questão do direito, como ficou? Você conseguiu conciliar, deixou um pouquinho stand-by, como ficou esse dinamismo? Na verdade, quando eu completei 18 anos, eu tinha certeza que eu não iria mais empreender. Porque assim, o supermercado, no caso era um mercadinho, né? Ele tirava muito do meu tempo. Eu tinha que estar integralmente lá da parte da manhã até a noite. Então praticamente eu não tinha uma vida comum. Era só empreendedorismo, fazer compras, mesmo muito criança, pegar peso, organizar, aquilo ali estava me enfadando muito. Foi quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, que aqui na região, na época, era uma das melhores assim, áreas que tinha pra gente estar investindo, né? E aí fiz a faculdade de Direito, já no final, exemplo, foi quando eu trabalhei na televisão, tive a oportunidade, que eu tinha pedido a Deus, isso no fundo do meu coração, para um dia ser apresentadora, e Deus ele cumpriu, né? Sempre vivi, sempre cuidando da igreja, ajudando pessoas, e quando eu pedi a Deus uma coisa, o Senhor foi lá e realizou, né? Eu nunca tinha aproveitado desse mundo como o povo, né? Aproveita de viajar, nada disso. E através da televisão, né? Deus ele me fez viver tudo que eu imaginava que era a melhor coisa do mundo. E hoje eu percebo que realmente a melhor coisa do mundo é estar do lado que Deus quer e ajudando as pessoas, sendo feliz. Porque festa é só momento, né? Tudo que a gente pode viver é só momento. Então assim, eu achava que o mundo de empreendedorismo para mim tinha passado. Eu ia estar na televisão, iria me comunicar nesse sonho que Deus ele me fez realizar, um exemplo. Estive em contato com grandes empresas que me abraçaram, confiaram em mim até hoje. Eu sou extremamente grata, faz parte da minha família, eu digo as empresas parceiras que estão comigo. Mas eu achava que eu iria fugir desse mundo, até o Instagram lançar vídeos. Quando o Instagram lançou vídeos, eu comecei a ficar inquieta um exemplo, eu faço vídeos mais elaborados, um exemplo, né? Não todos, existe um segmento de trabalho meu, que existe uma maior elaboração com a equipe e que a gente tem necessidade que esse vídeo tenha um alcance maior. Então foi aonde eu comecei a estudar mais empreendedorismo, porque como é que eu vou fazer que aquelas pessoas assistam mais aquele vídeo? Então eu comecei a estudar estratégias de vídeo,
comecei a estudar sobre mente humana, nessa questão de chamar a atenção, comecei a estudar sobre dicas digitais, comecei a ver como funcionava esse mundo digital, né? Então eu percebi que realmente toda essa questão do mundo digital para funcionar, para dar certo, para chegar até ele, é um empreendedorismo. Né? Para poder eu querer aquela minha mensagem chegar até aquela pessoa final que eu desejo, eu tenho que ter conexão, eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que estar presente. Então eu estou empreendendo o meu tempo ali com um resultado que pode ser o amor deles por mim, né? Eles fazerem eu crescer na rede social, ou então como acontece com outros influenciadores, ou o final, caso eu fosse uma empresa, seria entregar o meu produto. Então estar no digital, independente de você estar com a empresa fixa ou não, é já estar empreendendo, como ele falou. E se você já tiver uma empresa, então é só trabalho para frente. Então assim, o mundo de empreendedorismo para mim, eu achava que teria finalizado com 18 anos, fiz faculdade de Direito e através da televisão e dessa conexão com as empresas, e a necessidade de alcançar mais público no digital, eu voltei a estudar empreendedorismo com tudo. Hoje eu tenho inúmeros cursos assim, eu não sei se chegar a 20, mas muitos cursos nessa área. Respira 100% empreendedorismo. 100%, muitos cursos nessa área, para você ter ideia de tudo, caixa, administração, gestão empresarial, enfim, o que você puder imaginar nessa área. Já trabalhei em grandes empresas também aqui da região, sem ser nessa área de mídia. Na área de mídia em muitas também, mas já trabalhei em várias. Porém, o direito, ele tem muito a ver com empreendedorismo, né? E tem várias áreas do direito que tem a ver com empreendedorismo. No direito você aprende o que é que você tem que fazer de certo, o que você não pode estar fazendo ali. Você aprende a ter uma linguagem mais eloquente, você aprende a estudar mais sobre as mentes das pessoas, porque você aprende a ter um bom relacionamento com as pessoas também, né? Então assim, existem muitas coisas, né, até de defesa do consumidor, de você saber o que está fazendo certo ou errado. Então assim, eu acho que o direito para a vida de qualquer pessoa, ele só vem para somar. Claro. Porém, como todo mundo tem uma fase na vida, essa minha fase eu estou empreendendo, quero fazer meu OAB sim, né? Mas no futuro eu gosto muito de direito, já trabalhei na área há muito tempo. Mas o direito sem uma boa imagem, ou então sem um bom plano de carreira, ele é apenas mais um advogado, mais uma pessoa. Você concorda comigo? Concordo. Então eu acho assim, que Deus sabe todas as coisas, né? Ele me dá essa visibilidade e me dá uma possibilidade de trabalhar com o direito na frente, para mim eu acho que é uma bênção. Perfeito. E assim, é muito bonito a forma de você, a sua expressão, como está atrelado em você a essência de uma verdadeira empreendedora. Então, você respira o empreendedorismo, você ama aquelas coisas que você tem prazer, muitas vezes as pessoas têm prazer em quê? Prazer em comer, prazer em uma coisa, prazer em outra. Então é muito bonito ver você uma empreendedora feminina, porque nós trouxemos aqui em outros episódios vários empreendedores e trouxemos também algumas empreendedoras, e é bonito isso, porque muitas das vezes um dono de um posto, dono de um mercado, dono de seja lá do que for, sempre a figura masculina se apresenta. Nunca é a figura, ou então assim, não, é a esposa dele, é a esposa do dono. Quem é a Beatriz? Quem é a Joana? É a esposa do dono. Por que ela não ser empreendedora? Por que não a colocarmos como primordialmente falando, como a titular, a oficial? Ela que empreende, é ela que trouxe as ideias, é ela que ficou por muitos e muitos anos matutando a ideia e colocou o projeto em prática. Então, para vocês que estão nos assistindo, além de ser muito importante a fala da Beatriz, é prazeroso. É prazeroso, é uma energia muito, muito prazerosa e uma sensação sem igual. É uma sensação de ser igual, porque muitas das vezes as pessoas que empreendem, na sua grande maioria, elas enxergam inúmeros obstáculos, como tudo na vida. Mas, diga-se de passagem, você fazendo o que você ama fazer, porque você deixou de mão, deixou o direito. Sim. Você não abandonou o direito, não. Ele está stand-by, não é verdade? Ele agregou e muito. Eu conheço amigos meus que são advogados e empreendedores de verdade. Inclusive na pandemia, alguns amigos meus, eles desenvolveram um mecanismo de desenvolver software e outras coisas, empreendendo. Outros conseguiram ver possibilidades de vender milhas, milhas aéreas. Então não deixam de ser empreendedores. Isso. Eu particularmente, Beatriz, eu desconheço hoje um determinado profissional que ele não vem empreender.
Isso. Eu desconheço. Inclusive, para finalizar aqui a minha fala, tem uma pessoa que eu conheço, inclusive médico, né? Saiu da zona de conforto, abriu um outro CNPJ, uma outra empresa, né, de emagrecimento, ou seja, ele continua sendo médico, mas ele se especializou, né, em uma outra área para poder atuar em outro mercado, ter outro mecanismo de trabalho. Então eu creio que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Muito raro hoje você vê um determinado cidadão ou cidadã para não empreender. As pessoas hoje em dia, elas querem nos limitar, sabe? Um exemplo, você é proprietário, diretor desse podcast. Então, assim, você não pode ser um empresário que tem uma empresa tal, que você já é dono do podcast. Então, a mente das pessoas a mente de algumas pessoas está atuando de uma forma em que eles acham que a gente só deve fazer uma coisa só. Quando as pessoas me viram, que eu estava me formando em Direito, e me viram na televisão, porque assim, eu não falei pra ninguém, todos os meus projetos geralmente eu não falo, deixa acontecer, né? Aí, é muito importante isso. Muito, um exemplo. Eu não falei nem que estaria aqui hoje, um exemplo. Deixa acontecer e as pessoas vão estar vendo depois, né? Tanto que eu posto pouca coisa nos stories. Então, quantas pessoas me viram na televisão, chegaram a me ligar, pessoas que nem tinham muita intimidade comigo. Como é que você está na televisão, se você está se formando em direito? Então as pessoas elas têm costume de nos limitar a uma coisa só. Né? Você vê, quando você é criança, a criança ela está na escola, ela faz ginástica, ela faz natação, ela faz várias coisas, mas quando a gente cresce, a gente tem que ser limitado a uma coisa só. Né? Mas comigo eu não vejo dessa forma, né? Como eu falo para você, estou me formando ainda em jornalismo, ainda estou cursando, né? Porque a preparação, a oportunidade, ela procura a preparação. Então, Bia, você quer o quê? Não, gente, eu quero estar preparada, é jornalismo, né? Bia, e você no direito, eu me apaixonei pelo direito e sou apaixonada até hoje. É uma pena que ele não é cumprido da forma que deveria no Brasil e que as leis, muitas, estão muito atrasadas. Perfeito. Mas só veio para agregar, né? Aí, o que acontece também? Eu trabalho com apresentação de comercial, por exemplo, eu direciono o comercial caso eu não precise aparecer. Caso eu seja a comunicadora do comercial, eu trabalho com esse comercial um exemplo, mais elaborado para uma TV ou para um tráfego pago, um exemplo, né? Mas também faço uma divulgação mais comum, caso a empresa precise de algum rios, alguma coisa assim. Só que, além de apresentar, né, eu também tenho a minha empresa que cobra essa questão de apresentação, né? Sou uma empresária e também, né, nessa questão de digital, eu também trabalho com o mundo estratégico. Então eu atuo também com algumas empresas, criando estratégias mensais para obter bons resultados e vender mais. Então você vê que engloba várias coisas. Então a Beatriz, a apresentadora, ela não podia fazer esse estratégico porque ela não vai ter tempo. Né? Porque o povo quer chegar em casa e fazer o quê? Assistir uma série, sair com os amigos, não vai estar estudando de empreendedorismo, né? Mas eu, como uma pessoa que desde criança sempre foi Deus e eu para conseguir as coisas, né? Ter uma mãe, que você fala que é uma mãe que eu que já tenho que dar auxílio a ela, não posso estar requerendo nada da minha mãe, então eu que tenho que dar orgulho a ela, procuro sempre fazer um pouquinho de cada coisa. Então concordo com você, as pessoas querem muito limitar, né, a gente, né? Você que já é empreendedor e quer fazer outra coisa, faça, não seja limitado pelo que as pessoas pensam que você tem que fazer ou não. Afinal, eles vão lhe parabenizar quando tudo der certo. Perfeitamente. Dica da Beatriz, ótima Beatriz. Então, para vocês empreendedores, saiam da zona de conforto, né? Saiam da zona de conforto, procuram se dedicar a estudar. Na verdade, é muito importante, porque muitas pessoas, nós tivemos episódios aqui anteriores, que a pessoa não sabe o que é um Natal, não sabe o que é uma comemoração de Páscoa, não sabe o que é uma comemoração, seja lá do que for. Não sabe delegar funções, né? Perfeitamente. Por quê? Porque ela deu prioridade, ela quis aquilo para a vida dela. Então, assim, ela está plantando para colher. E muitos empreendedores, eles não querem fazer como você fez, como nós fizemos, né? Deixar de sermos prestigiados por coisas que nós poderíamos galgar agora para deixarmos lá para frente. E as pessoas, elas têm uma visibilidade talvez errônea disso, porque para você almejar algo, para você chegar ao resultado, tem um preço. Então você deixou muitas coisas para poder você chegar onde você chegou hoje, não é verdade?
Beatriz, para hoje as pessoas que lhe quiserem entrar em contato com você para uma possível mentoria, uma consultoria digital, como seria essa dinâmica? Então, eu tenho as minhas redes sociais, que é o Instagram, deixo ele aberto para você que queira falar no meu direct, eu vou estar respondendo, né? A gente estava com lives semanais, mas faz mais de um ano que a gente parou com as lives, tem projetos novos chegando por aí, então segue nas redes sociais. Soltei algumas diquinhas essa semana já sobre marketing digital, sobre estratégias. Também falo muito de Deus, para que Deus venha abençoar a vida de vocês, mas é Beatriz Almeida OF. Para vocês empreendedores, mais um episódio do podcast Quebrando o Tabu, trazendo uma figura extremamente importantíssima, né, para estar nos prestigiando. Muito obrigado mais uma vez, Beatriz, e não deixe de se inscrever no canal no YouTube, não deixe de estar nos prestigiando também lá no nosso Instagram. E agora eu vou passar para a Beatriz, né? Ela antecipou um pouquinho, mas agora eu vou passar tranquilamente para ela fazer as recomendações finais. Mais uma vez, parabéns pelo desempenho, parabéns pela desenvoltura e parabéns, acima de tudo, por você ter Deus primordialmente na sua vida, que faz você se tornar essa pessoa tão iluminada e fazendo com que o ambiente venha ter esse brilho diferenciado. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Deus, ele sempre tem que ser o começo e o final de todas as coisas, né? O começo e o fim de tudo. Então, muito obrigada pelo convite, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sempre falo muito de Deus, porque até o respirar é Ele que nos proporciona, né? Então, coloca Deus nos teus projetos, porque já deu certo. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Tchau!